Aqui em Lucas 22, que foi o texto que ela mencionou, eu faço até questão de ler, porque a mera leitura do contexto antecedente, do contexto imediato, faz qualquer um entender, qualquer um que saiba português entende. Só quem não quer ler, como lá na presença do presidente Bolsonaro, tinha um pastor, que quando ele falou isso, só não comprou arma porque não tinha naquele tempo, e uma senhora estava com um argumento, eu vi um videozinho sobre isso. E aí um pastor, levaram para o pastor, e o pastor disse, lá em Lucas 22, diz que ele mandou vender capas, vender tudo para comprar armas. Naquela hora, porque agora era a hora, tinha chegado a hora deles andarem armados. Aí o presidente concordou, é isso mesmo, é isso mesmo. E alguém leu para ele, que era no Evangelho de Lucas, ele disse, eu li, para comprar espada, vender capa e comprar espada, não é? E o pastor disse, E aí, eu olhando, falei, esse cara, além de que o sujeito já tem uma vocação para pensar errado acerca de tudo, o modal de raciocínio dele já é todo corrompido, todo atravessado, todo ao contrário, ainda tem pastor ensinando mais erro para ele ainda, em nome de Jesus, em nome do Novo Testamento. Então, o que esses pastores estão fazendo de mais mal ainda a esse homem é impressionante. Como a igreja chegou para fazer mal a esse senhor. Aqui em Mateus 22, 35, está dito, a seguir, Jesus lhes perguntou aos discípulos dele, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandália, sem alforje, sem bolsa, sem a mochila com as coisas para dormir, sem sandálias para trocar, faltou, porventura, alguma coisa a vocês? Faltou? Vocês sentiram falta? Aí eles que tinham ido disseram nada, não nos faltou nada. Tivemos suprimento de tudo, quando tu nos enviaste. Então lhes disse Jesus, agora, porém, diferentemente daquele dia, daquele envio, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, ou seja, quem tem bolsa, se prepare, porque vai ter perseguição, vocês vão ter que correr, que fugir, vocês vão ter que comer, vocês vão ter que se esconder. Quem tem alforje, para carregar água, o cantil, as coisas essenciais, a subsistência, leve o seu, porque as coisas mudaram e vão mudar agora mesmo. E o que não tem espada, e ali entre eles praticamente ninguém tinha espada, no máximo eles tinham algum aparelho de cortar, ou uma espada, que não era romana, era uma espada do estilo que os judeus zelotas e também os sicários usavam, era uma espada, uma adaga assim, redonda, meio cortante. Então, quem não tiver, ele diz, compre uma. Porque eles andavam com faca, eles andavam com pequenas adagas ou adagas do tamanho normal para cortar madeira, para fazer fogo, para lascar lenha. Quando você vai para qualquer lugar por conta própria, você leva isso. Eu levo aqui os 2 facões que eu tenho, pego o maior deles e levo o que eu vou precisar num acampamento, para ficar lá, porque você vai ter que pegar galho, vai ter que fazer lenha, vai ter que acender fogo, vai ter que fritar, assar, cozinhar, fazer coisas. Você não vive como eles viveram 3 anos e 6 meses sem levar com você ou uma espada, ou adaga, ou mais de uma. Às vezes, cada um com seu próprio elementozinho de ajuda pessoal, uma espécie de faca canivete menor para cortar coisas pequenas, para pequenos jeitos. Fazia parte da própria movimentação de um grupo em caravana.
Porque o que a gente não pode esquecer é que eles estão, na maior parte do tempo, vivendo como uma caravana. Só algumas vezes é que eles estão na casa de Pedro, em Cafarnaum, ou estão na casa de Marta, Maria e Lázaro, em Betânia, ou na casa de alguém que o abrigue. E não era nada que tivesse demoras continuadas. O maior tempo dele está no ar livre, dormindo em grutas, sob pontas de pedra, se cobrindo do sereno, ou às vezes nem tanto, só cobrindo o corpo todo com uma manta, e se deixando molhar pelo sereno e se secando quando o sol nascia no sol. Assim era a vida, não era de outro modo. Então Jesus diz, agora tudo vai mudar. A gente está andando para o momento de Satanás, é como ele diz no verso 31, leia antes. Quando ele disse, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. O Pedro já tinha sido avisado que o bicho ia pegar, já estava pegando, já estava deflagrado o processo, já estava em curso a operação. Por isso ele diz, o tempo mudou. A gente estava numa ceia. Agora a gente vai entrar no meio da loucura, da confusão. E eles vão fazer isso em nome do fato de que eu sou um malfeitor, de que eu sou um herege, de que eu ensino subversão. Eles vão dizer que eu sou contra o Império Romano. Eles vão dizer que eu quero tirar as autoridades religiosas dos seus tronos, das suas cátedras espirituais à força. Eles vão inventar toda sorte de calhordices e vão pregar em mim. Eu vou virar o outdoor da blasfêmia deles. A vida de vocês vai mudar radicalmente do dia para a noite, como ele viria dizer, antes que o galo cante, o estado de negação e de perseguição hoje, daqui a pouco vai começar. Então se preparem, porque nós vamos ser tratados como malfeitores. Então, para eles terem a desculpa certa, me arranje aí umas espadas, porque só está faltando isso agora para a gente se transformar num bando. Porque eles já nos chamam disso tudo, sem a gente ser nada disso. A gente vive curando, expulsando demônios, aliviando almas aflitas, acalmando corações, perdoando pecados, salvando os que não tinham mais futuro de nada nessa vida, abrindo perspectivas o dia inteiro. Mas, ao fazer isso, eles me chamam de tudo, inclusive de malfeitor. É como agora eles me chamam, porque para os romanos, eles não têm nenhum interesse em mim como blasfemo, como alguém que cura em dia de sábado. Para ele, essas questiúnculas dos judeus são todas bobagens para Pilatos e para os romanos. Tudo tolice, tudo fanatismo, que eles não estão nem aí, não é segurança nacional em nada. Mas para os judeus que sabem que os romanos só vão fazer alguma coisa comigo se eles puderem me associar a malfeitos, então vamos dar a ele um pretexto, dar a eles o pretexto que eles precisam, o pretexto romano. Tem espada aí? Se não tiver, compre. Vendam umas capas e comprem umas espadas, porque eles vão ter o pretexto que estão querendo, embora nós sejamos apenas quem nós somos, gente do príncipe da paz. Então, venda a capa e compre uma, pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Era para cumprir a Escritura, porque o que a mim, ele foi contado com os malfeitores.
Era o que Isaías dizia no capítulo 53. Foi contado, esteve com os malfeitores na sua morte. Então, vamos começar a realizar a profecia de Isaías aqui. Cadê? Vocês são os malfeitores? Aonde estão as espadas dos malfeitores? Arranjem duas aqui, que é para eles terem razão disso. E Pedro ainda deu mais razão. Porque quando eles chegaram e prenderam a Jesus, quando Judas deu a senha, beijaram a Jesus, porque Jesus não era óbvio, e aí eles, é esse, pegaram Jesus, Pedro, naquela impulsividade dele, pegou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, que se chamava Malco. E Jesus repreendeu a Pedro, pegou a orelha, colocou de volta e curou. Isso é porque Jesus adorava uma espada, né? Adorava uma espada. Pegou a orelha, botou e curou. E disse para Pedro, Pedro, recolhe a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Recolhe a tua espada. Um deles o feriu, mas Jesus acudiu dizendo, deixa, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, disse, estavam todos lá, vocês saíram com espadas, com cacetes, como para deter um salteador. E eu estava com vocês diariamente no templo e vocês não fizeram nada. Mas agora eu sei que essa é a vossa hora. Essa é a hora do poder das trevas. Essa é a hora da espada, do malfeito. É a hora de vocês, não minha. Então lhe disseram, Senhor, eis aqui uma espada, temos até duas. Mas Jesus respondeu a eles, chega, basta. Vocês não entenderam que eu não estou querendo espada, que eu não sou da espada, que isso aqui é só uma metáfora para dizer que os bandidos que vêm contra nós, os verdadeiros malfeitores, precisam de um pretexto para nos entregarem aos romanos, à morte e à cruz. Então, que eles tenham esse pretexto. E tem alguma espada aí? Foi só isso. E só um louco, um insano, vendo que Jesus vive sem espada, é o príncipe da paz, manda amar o inimigo, manda orar pelos que nos perseguem, manda não julgar, manda dar outra face, manda andar a segunda milha, manda vencer no perdão, manda perdoar até 70 vezes 7 num dia, manda a reconciliação com os samaritanos, com quem quer que seja considerado estranho, diferente, busca o que os religiosos chamam de os perdidos, são a esses que Jesus busca, são os que ninguém quer, são aqueles invisíveis para quem ninguém olha, ninguém vê, são esses que Jesus mais enxerga, mais procura, mais a eles se associa, são os pobres, são os despossuídos, são os despojados, são os roubados, são os explorados, que ele dá atenção maior, que ele cuida com mais carinho. E aí chega alguém no Palácio do Planalto e vai dizer que Jesus só não andava armado porque não tinha AR-15 nem pistola nos dias dele. Pelo amor de Deus, é melhor entronizar o diabo e chamar o diabo de meu Senhor e meu Salvador, Senhor Satanás. Senhor Satanás, meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor Satanás, com a sua espada, com a sua R-15 de 2 gumes, de 2 canos, com as suas pistolas 45 de pontos infinitos e capacidades automáticas incomparáveis. Tu és o meu libertador, porque é com a espada que nos salvarás. A cruz é um desperdício, é na espada, ninguém vai para a cruz, não. Longe de ti tal coisa, é o que a igreja está dizendo a Jesus.
E Jesus está dizendo à igreja: arreda, Satanás, arreda, Satanás, arreda, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, e sim tão somente das coisas dos homens. Está dizendo aqui no Planalto: arreda, Satanás, para esse projeto de armar a população. Miserável, desgraçado esse projeto demoníaco. Arreda, Satanás, porque tu não cuidas das coisas de Deus, e sim tão somente das piores coisas dos homens, de como os homens vivem, de como os homens matam, de como os homens destroem os homens. Arreda, Satanás.